Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos grandes mistérios da vida acadêmica, a tal da escrita científica. Vamos decifrar juntos as regras, os gêneros textuais e a famosa estrutura da ABNT para que tudo que parece complexo fique bem mais claro. Vamos lá? Fala a verdade, só de ouvir a sigla ABNT, para muita gente já dá até um arrepio. Parece um conjunto de regras super complicadas que nasceram só para dificultar a vida, não é mesmo? Aquele friozinho na barriga antes de começar a formatar um trabalho, a gente sabe como é. Mas e se eu disser que a ideia é justamente o contrário? Pois é, a padronização não é para ser uma barreira, mas sim uma ponte. Ela foi criada para a gente ter uma linguagem universal na ciência. Assim, uma pesquisa feita aqui no Brasil pode ser entendida da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Faz sentido, né? Bom, esse aqui é o nosso mapa do caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que essas regras existem. Depois, vamos dar uma olhada nos principais tipos de textos acadêmicos, com foco especial no artigo científico. Aí, a gente desmonta a estrutura da ABNT e, no final, eu trago umas dicas práticas para fechar tudo isso. Ok, vamos começar do começo. Por que raios a ciência precisa de um código, de um jeito tão específico de escrever? Qual é a lógica por trás de tanta regra, de tanta padronização? Pensa assim. O texto científico é uma conversa séria, uma conversa formal dentro da comunidade acadêmica. Não tem espaço para eu acho que ou para dupla interpretação. A linguagem tem que ser objetiva, clara, direta, porque o objetivo é transmitir um conhecimento preciso, geralmente para um pessoal que já entende do assunto. A padronização, no fundo, cria um terreno conhecido para todo mundo que vai ler um trabalho científico. Ela organiza as informações de um jeito lógico, cria uma língua comum entre pesquisadores de áreas diferentes e, claro, ajuda a garantir a originalidade e a ética na pesquisa, o que é fundamental. Certo. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos explorar o quê. O mundo acadêmico tem vários tipos diferentes de textos, sabe? E cada um serve para uma coisa. Conhecer esse território é o primeiro passo para se dar bem nele. O resumo é tipo o trailer de um filme. Ele tem que ser curto, direto ao ponto e mostrar as partes mais importantes do trabalho, o que foi pesquisado, como foi pesquisado e o que se descobriu. Tudo isso para quem está lendo decidir se quer ver o filme inteiro ou não. Já a resenha, bom, a resenha vai além. Ela não só descreve o conteúdo de uma obra, ela também faz uma análise. Quem escreve a resenha dá a sua opinião, aponta os pontos fortes e fracos e posiciona aquela obra no debate. É basicamente um resumo com uma boa dose de análise crítica por cima. O fichamento! Essa é a caixa de ferramentas de qualquer pesquisador. É um jeito organizado de registrar as leituras, anotando citações, as ideias principais, seus próprios comentários. É uma etapa essencial para não se perder naquele mar de informações da pesquisa. Então, para não ter mais dúvida, o resumo é descritivo. Ele só conta o que está no texto. Já a resenha é analítica. Ela conta o que está no texto e o que se pensa sobre ele. Essa é a grande virada de chave entre os dois. Com o mapa do território em mãos, vamos agora focar no prato principal da comunicação científica, o artigo. É aqui que as novas descobertas geralmente são apresentadas para o mundo. A própria BNT, olha só, define o artigo como uma publicação que apresenta e discute ideias, métodos, resultados, enfim, o trabalho todo. O grande propósito dele é ser um jeito rápido e eficiente de fazer a ciência avançar. Um artigo que sai hoje, poxa, amanhã já pode ser a base para uma pesquisa totalmente nova. Ele é a engrenagem que move o conhecimento. Chegamos na parte central da nossa conversa. Vamos montar, peça por peça, o esqueleto de um artigo científico segundo a BNT. Pensa que isso é como a planta baixa de uma casa, sabe? Tudo tem seu lugar. Tudo que a gente vai ver a partir de agora está detalhado nessa norma específica, a NBR 6022. É ela que dita as regras do jogo para a formatação de artigos aqui no Brasil. A estrutura de um artigo é bem lógica, dividida em 3 grandes blocos: os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Vamos ver o que tem em cada um deles. A primeira parte é a porta de entrada, a vitrine do trabalho. São as informações que vêm antes do texto em si. Título, autoria, resumo e as datas de submissão e aprovação são obrigatórios. Eles servem para identificar o trabalho e já dar uma ideia do que vem pela frente. Agora sim, o coração do artigo. É aqui que a pesquisa é apresentada de verdade. A introdução diz qual é o problema e por que ele é importante. O desenvolvimento mostra como a pesquisa foi feita e o que foi encontrado. E as considerações finais amarram tudo, discutindo o que esses resultados significam.
Esses 3 são obrigatórios, não tem como fugir. E, por fim, o que vem depois do texto principal, aqui a parte realmente obrigatória são as referências, ou seja, a lista de todo mundo que foi citado no trabalho. O resto, como glossário, apêndice ou agradecimentos, é opcional. Depende muito da necessidade de cada pesquisa. A lógica de um artigo tem um fluxo bem interessante. Ele começa geral, amplo, lá na introdução. Depois, no desenvolvimento, ele afunila, fica bem específico nos métodos e resultados. E no final, na conclusão, ele abre de novo, conectando aqueles resultados específicos com o campo maior do conhecimento. É como um movimento de sanfona, que abre, fecha e abre de novo. Beleza, agora que a gente já conhece a anatomia do artigo, como a gente põe isso em prática sem surtar? Vamos para umas dicas finais para organizar esse processo todo. Olha, o segredo é ter um processo. Primeiro, saiba exatamente o que se quer pesquisar. Depois, junte o material. Use o fichamento para organizar tudo o que foi lido. E só então, com tudo organizado, comece a encaixar as peças na estrutura da ABNT. A formatação vem por último, é a cereja do bolo. E para terminar, uma metáfora de cozinha que resume tudo de um jeito genial. A ABNT é a forma do bolo. Mas o que dá o sabor, o que importa de verdade, é o conteúdo e o bom senso de quem escreve. A norma é um guia, gente, não uma camisa de força. O que conta mesmo é a qualidade da sua pesquisa. Agora que o código foi decifrado, a estrutura já não é mais um mistério. A ABNT é só o palco onde as grandes ideias são apresentadas. Então, a pergunta que fica é: qual é a próxima ideia incrível que está aí, só esperando para ser compartilhada e transformada em conhecimento?